Olá, bom dia pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, meu nome é Hugo. Oi, eu sou a Carol. Oi, eu sou Lucilene. Bom dia, Tatiane. E nós estamos aqui juntos para nós conversarmos a respeito do 27º Encontro Espírita sobre Mediunidade. Mas antes da gente começar, vamos fazer aquilo que a gente faz lá na nossa casa? Vamos começar pela leitura da nossa página e depois a gente faz a nossa prece? Lucilene, você pode fazer a leitura para a gente? Claro. Nós vamos ler a parábola do semeador. Está no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho. E é o item 5. E diz assim: Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar, e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão. De tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele, então, disse muitas coisas por parábolas, falando: Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Passagem de Mateus, capítulo 13, de itens 1 a 9. Então vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, juntos, reunidos em pensamentos e sentimentos, buscando a Tua sustentação, a Tua proteção, a Tua inspiração, para mais uma reunião, para mais um estudo, para mais um encontro sobre mediunidade, Senhor. Que o Senhor possa nos envolver a todos nós que estamos envolvidos nesse trabalho, nesse estudo, que possamos todos nós recebermos o amparo e o auxílio da espiritualidade benfeitora e protetora. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Allan Kardec, ao ingressar nas reuniões que promoviam esses fenômenos, averigou a realidade dos fatos e buscou compreender o que provocava os movimentos de objetos e os ruídos. O fenômeno espírita mais simples observado e estudado por Kardec foi o das mesas girantes, fenômeno este provocado, visto que as pessoas se reuniam com o objetivo de colocar mesas em movimento, como uma forma de diversão. E Kardec percebeu que para que esse fenômeno acontecesse, era necessário alguns elementos. Primeiro, era necessário a presença de algumas pessoas em particular, que, quando estavam presentes, o fenômeno então acontecia. Então, essas pessoas ficaram sendo chamadas médiuns. Mas mesmo observando o fenômeno das mesas, em diversas ocasiões, com diversos médiuns, ele observou que esse fenômeno às vezes tinha variações. Às vezes a mesa girava mais forte, mais fraco. Então, junto com essa aptidão especial, havia uma força medianímica, porque era própria dos médiuns, proveniente do perispírito, inclusive. E aí, junto com essas observações, ele percebeu que havia condições que favoreciam, condições favoráveis
a ocorrência dessas manifestações, que era o silêncio, o recolhimento e a paciência, se o fenômeno se fizesse esperar. Se o fenômeno se restringisse ao movimento de objetos recolhidos, estaríamos diante de uma causa possivelmente física. Contudo, parecia haver uma ação inteligente por trás das manifestações. Kardec se encontrava diante de fatos inexplicados que se opunham às leis da natureza conhecidas à época. Vamos observar agora a sucessão desses fatos ocorridos. O primeiro efeito observado, que denotava a inteligência, foi a obediência a um comando, com mudanças significativas nos movimentos das mesas e de objetos. Os efeitos foram se tornando mais inteligentes. As primeiras manifestações aconteceram por meio de mesas que se levantaram e batiam com um pé um número determinado de pancadas, respondendo assim através de sim ou de não, conforme a convenção a uma pergunta feita. A inteligência apontava para a possibilidade de uma comunicação. No Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 3, item 71, Kardec diz que aperfeiçoou-se a arte de se comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito demorado. Entretanto, se obtiveram comunicações de uma certa extensão. Essas ações demonstram uma inteligência. Esses fatos, repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, não podiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Nessa sequência de fatos, ele percebeu que havia alguma manifestação inteligente por trás desses acontecimentos. Mas o que seria exatamente manifestações inteligentes? Lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 3, no item 66, vamos encontrar assim: para que uma manifestação seja inteligente, não é necessário que ela seja eloquente, espirituosa ou erudita. Basta que ela prove ser um ato livre e voluntário, que exprima uma intenção ou responda a um pensamento. Então, vamos ressaltar essa definição. Ato livre e voluntário, ou seja, vontade própria, sinal intencional e deve responder a pensamentos. Evidentemente, observando a sucessão dos fatos, percebemos que havia manifestação inteligente atuando, pois os efeitos eram inteligentes. Entenderam? Havia, então, uma potência oculta. Por quê? Porque aqueles movimentos não estavam sendo feitos porque ninguém estava mexendo na mesa e não estavam sendo realizados por nada que estivesse sendo visto. No entanto, aqueles movimentos e aqueles fenômenos estavam ocorrendo. Então havia uma potência oculta que a gente não estava considerando até então e que a gente começou a perceber que ela existe por causa dos efeitos, por causa dos movimentos das mesas, por causa dos ruídos, por causa das respostas que a gente estava tendo. Então que potência é essa? Que potência oculta é essa? Qual a natureza dessa potência? Ela está acima da humanidade? Qual é a sua origem? Se, portanto, o médium não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é que ele obedece a uma influência estranha a si mesmo e aos que o cercam, e que esta influência atesta para esse fato sua independência e sua individualidade. A potência oculta era um ser invisível, dava provas da inteligência, era independente, tinha consciência da sua individualidade e dava provas de sua identidade. Finalmente, o mistério foi desvendado. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Atribuiu-se um nome
e forneceu diversas informações a seu respeito. Isto é uma circunstância muito importante que deve ser assinalada, porquanto ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Assim sendo, Kardec e seus colaboradores puderam perceber que, além do perispírito, da aptidão especial e da força medianímica, havia também, nos fenômenos estudados, uma potência oculta, ou seja, um quarto elemento essencial às manifestações espíritas, o ser inteligente, o espírito. A certeza da continuidade da vida e de todo um mundo de fenômenos invisíveis aos olhos comuns, mas que nem por isso são menos reais, trouxe ao homem uma nova compreensão de si mesmo como alma e também sobre a justiça de Deus. Descortinou-se todo um universo de possibilidades e de conhecimentos que cabiam ser explorados. Partindo desse ponto de vista, naturalmente, surge até hoje o interesse pela comunicação com os habitantes deste outro mundo, essa troca de ideias, impressões e expectativas. Vamos apresentar alguns desdobramentos do capítulo Manifestações Inteligentes do Livro dos Médiuns, a partir das seguintes perspectivas: a instrução moral para a vida e a instrução mediúnico para o exercício do médium espírita. Na instrução moral, temos que entender que somos todos espíritos. Temos que ter a realidade da vida futura. Saber que os espíritos intervêm na nossa vida. E conhecer as leis da comunicação espírita. Com o conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe, através das manifestações inteligentes, a possibilidade de termos a companhia dos seres invisíveis deixou de ser apenas uma crença. Saber que não estamos sós, simplesmente por nossa conta, mas cercados de seres incorpóreos que podem se comunicar conosco, leva-nos à certeza de que existem recursos infinitos disponibilizados pelo Criador para nosso esclarecimento, proteção, conforto e progresso. A gente pode até pensar na valorização da própria mediunidade. Alguns de nós podemos estar observando em nós, já podemos ter vivenciado experiências no campo mediúnico, mesmo jovem, né? Então, isso tudo também a gente pode pensar em valorizar o fato de nós sermos médiuns, caso a gente tenha ficado sabendo que nós somos. Por quê? Todo esse conhecimento da doutrina espírita, toda a doutrina espírita está baseada, foi possível graças à mediunidade. Alguns médiuns, vários médiuns, dedicaram seu tempo, seus esforços para que a gente pudesse entender com os espíritos todos esses valores que hoje a doutrina espírita traz para a gente em vários livros. Então, a mediunidade não é alguma coisa que traz para a gente progresso. Isso não é progresso? A gente ter a certeza de que nós somos imortais, a gente ter a certeza de que nós podemos nos comunicar, nós podemos continuar nos relacionando com aqueles nossos entes queridos que partiram, a gente entender coisas que acontecem com a gente, que a gente não está ficando maluco, que a gente não está doente, mas que nós estamos presenciando fenômenos naturais, que é a comunicação com os espíritos, a manifestação dos espíritos. Tudo isso é fenômeno natural. E todo esse entendimento só foi possível graças à mediunidade. Se alguns de nós percebermos que somos médiuns, não precisa ficar com medo mais, mas a gente pode, com certeza, valorizar e agradecer a Deus, sem dúvida, a possibilidade que Ele nos deu dessa tarefa.
as batidas, parece que a mesa tem algo pra dizer. Porque o livro abriu na certa página da vida que eu preciso ler. Como eu fui ter aquela ideia que eu nunca havia pensado até então. É que por trás daquela mesa, em todas as batidas, bate o coração. E não é questão de não acreditar. Acredite ou não, a mesa vai girar se houver condições de se manifestar. A potência oculta então vai revelar que por si mesmo ela é capaz de pensar. O acaso não é capaz de explicar. Qual é a causa das batidas? Parece que a mesa tem algo pra dizer. Porque o livro abriu na certa página da vida que eu preciso ler. Como eu fui ter aquela ideia que eu nunca havia pensado até então. É que por trás daquela mesa, em todas as batidas, bate um coração. E não é uma questão de não acreditar. Acredite ou não, a mesa vai girar se houver condições de se manifestar. A potência oculta então vai revelar que por si mesmo ela é capaz de pensar o que o acaso não é capaz de explicar. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar um caso famoso, um caso conhecido, um caso muito comentado à época de Kardec, que aconteceu na Marinha Imperial Francesa e que, pelo visto, não foi o único caso que aconteceu desse tipo. É isso mesmo, Lucilene? Sim, porque aconteceram manifestações em todos os países, né, como a gente já falou. E agora vamos analisar esse caso fazendo algumas reflexões. Em um navio da Marinha Imperial Francesa, ancorado nos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros até o Estado-Maior, ocupava-se em fazer com que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente desse mesmo navio, que morrera havia 2 anos. O tenente veio, e depois de diversas comunicações, que encheram todo mundo de espanto, disse o que se segue, através de batidas. Peço-vos, insistentemente, que mandeis pagar esta quantia que devo ao capitão, pois lamento não ter podido reembolsar-lhe antes da minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido este débito, aliás, mínimo. Mas procurando nas suas contas, ali encontrou a menção da dívida do tenente, e cuja cifra indicada estava absolutamente correta. Nós perguntamos, do pensamento de quem esta indicação podia ser o reflexo? Hugo, como que a gente pode comprovar que não foi uma fraude ou um truque? Pois é, essa pergunta é o que a gente faz todo dia, né? Então, a gente está caminhando, quem estava no encontro com a gente ano passado estudou com a gente, a manifestação física provocada, né? Que é as mesas girantes. Então, a gente já entendeu que
as mesas girantes eram um fato, era uma realidade, né? Junto com isso, a gente pode observar algumas questões no próprio relato, né? Então, olha só, toda a tripulação, desde os marinheiros até o Estado-Maior, ocupava-se em fazer com que as mesas falassem. Então, não era um indivíduo só, não foi uma vez só que isso ocorreu, né? Mas todos estavam experimentando esse fenômeno, né? E mais, evocaram um espírito de um tenente desse navio, que deu informações precisas e que o próprio envolvido na informação que ele deu, nem ele se lembrava, né? Ninguém sabia do fato e nem o próprio capitão lembrava. Então, assim, são detalhes, né? E até o próprio Kardec, quando ele abre esse estudo, ele fala: nós estamos aqui trabalhando, né, nos dedicando com as pessoas honradas, com pessoas, né, que sempre merecem o nosso crédito. Então, essa hipótese de fraude, de truque, de ilusão, né, está sendo afastada pela lógica e pelos fatos. Então, você falou de uma manifestação física, mesas girantes. Será que esse fato é somente manifestação inteligente? Ou ele tem um pouco de manifestação física? Você pode esclarecer isso para a gente? É mistura dos dois ou só um? O que é? Pois é. Porque a gente vê, né, através de batidas, né? Então a comunicação se deu através de batidas, ou seja, som, né? O movimento das mesas, tudo mais. Então isso tudo são coisas físicas, né? São fenômenos físicos, né? Mas é importante a gente prestar atenção, né, que sempre vai precisar que haja um meio físico para que a gente possa observar, né? Para que a gente possa observar a manifestação, para que a gente possa ver, né? Nós estamos aqui olhando manifestações patentes. Então, todo mundo pode ver a mesa girar, todo mundo conseguiu ouvir as batidas que comunicaram essa ideia do espírito do tenente, né? Então, não é porque utilizou-se de um meio físico que é uma manifestação física. O que delimita essas duas questões é se essa movimentação da mesa, se esse som ele está sendo aleatório ou se ele está seguindo uma ordem, se ele está ordenado, se ele está respondendo uma pergunta, se ele está expressando uma ação livre, um pensamento, entendeu? Então, assim, é nisso que está o fato de que essa manifestação desse caso é uma manifestação inteligente. Sim, porque até está se comunicando, né? Está passando um pensamento, expressando um pensamento, uma comunicação. E saber disso, Hugo, ter essas informações, saber o que é uma manifestação inteligente, como ela ocorre, para que isso serve para mim? Esse conhecimento é útil na minha vida prática, na minha vida real? Pois é. Quando eu comecei a estudar, né, a gente começou a estudar esse tema, eu me senti mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente entra num quarto escuro e a gente não vê nada. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se acostumando, a gente vai começando a perceber coisas que a gente não tinha percebido antes, né? Porque, assim, depois que eu entendi o que eram as manifestações inteligentes, eu comecei a me perguntar quantas vezes não deve ter havido manifestações inteligentes
ao meu redor, ao passar da minha vida, né? E que eu não considerei, ou porque eu não sabia, ou porque eu não estava atento a esse fato, né? Então, assim, para que eu possa, então, fazer essa verificação, para que eu possa observar isso, eu preciso saber que elas existem. Então, de cara, né, eu estou sendo informado de que, manifestações inteligentes existem e acontecem em toda parte, em todas as épocas. Então, eu estou sendo convidado a perceber, observar ao meu redor quantas vezes esse tipo de coisa aconteceu. E assim, que exemplos de coisas, de manifestações já aconteceram com você? Comigo, um amigo me dá uma palavra que eu estava pensando em alguma coisa, né? Aí às vezes a gente não está muito bem, aí sempre vê uma palavra de conforto, de alívio. Ou então, abre um livro e também vem uma palavra, né, de conforto. Diz assim, e com você, o que já te aconteceu? Por exemplo, né? Várias vezes, né? Então, essa é uma coisa interessante. Não foi uma vez só. Várias vezes, quando eu estava com algum tipo de dúvida, ou quando eu estava passando por algum problema, né? A gente vai e pega um livro espírita, um livro, né? E aí a gente abre a página ao acaso, e aquela página está falando do nosso problema. Então, é acaso, né? Esse acaso é uma sorte. Eu sou sortudo de sempre que eu precisar de algum tipo de informação, eu vou no livro certo na hora certa. Quantos livros tem a minha estante? Quantos livros tem a livraria do Celde? Aí eu entro na livraria e eu pego o livro que me serve. Quantos amigos você tem, Lucilene? E aí, você vai falar com um amigo que ele chega e diz para você a palavra que você precisava. Eu acho que você tem muita sorte, hein? Então, são manifestações inteligentes, né, que a gente recebe. Talvez por merecimento, não é? E a gente tem que estar atento para colocar essas manifestações na nossa vida, né? Porque ajudam muito, aliviam muito. Tá bom? Espiritual
coração sou incrédulo, eu tenho o livro dos médiuns. Vamos agora para o quiz, com questões sobre o tema que estudamos até agora. Leia as perguntas e escolha uma resposta correta. Primeira pergunta. Quem recebe influência dos espíritos? Opção A, somente os médiuns. B, apenas os espíritas. C, todas as pessoas. Ou D, somente os desencarnados. A resposta é a letra C, todas as pessoas. Por quê? As comunicações acontecem por toda parte, de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado, portanto, entre todos os espíritos. Próxima pergunta. O que se pode entender por uma combinação das forças psíquicas e de pensamentos entre os médiuns, experimentadores e os espíritos? Opção A, lei das atrações. Opção B, lei das manifestações. Opção C, lei das comunicações. Ou opção D, lei das experimentações. A resposta correta é a letra B, lei das manifestações, pois ela consiste na combinação de forças psíquicas e do pensamento entre médiuns, experimentadores e espíritos. Vamos agora para a próxima pergunta. Quais as qualidades necessárias para ser instrumento da comunicação com os espíritos? Letra A, paciência. B, perseverança. C, regularidade dos esforços. Ou D, todas as alternativas anteriores. A opção correta é a letra D, todas as alternativas anteriores. Somente com essas qualidades podemos ser servidores fiéis do trabalho mediúnico. Vamos agora para a nossa próxima pergunta. Ser um médium espírita representa, opção A, ser um medianeiro para socorro e esclarecimento. Opção B, ser um medianeiro para alívio e conforto das dores humanas. Opção C, satisfazer suas próprias aspirações e ideias. Ou opção D, as alternativas A e B estão corretas. Letra D é a resposta certa. Alternativas A e B estão corretas, porque recebe a luz de esclarecimento com base na sustentação de todo o serviço que irá realizar, sabendo que este trabalho deve ser exercido com muita responsabilidade. Próxima pergunta. Dentre as opções, qual não representa uma realização da mediunidade? A, comprovar a concepção materialista. B, evidenciar, patentear e provar a imortalidade da alma. C, comunicar-se com os espíritos superiores. D, ampliar a nossa visão da espiritualidade. A resposta correta é a letra A, comprovar a concepção materialista. As opções B, C e D comprovam as realizações da mediunidade, que são opostas à concepção do materialismo. Vamos para a nossa próxima pergunta. Marque a alternativa incorreta. Para bem exercer a mediunidade, é preciso A, buscar se elevar e se instruir. B, escolher um acompanhante que o dignifique e instrua no caminho da evolução. Letra C,
preocupar-se com o presente e futuro evolutivo, ou D, buscar por resultados imediatos desta comunicação? Resposta correta, letra D. Buscar por resultados imediatos desta comunicação. O médium deve se preocupar com o seu presente, pois suas atitudes irão refletir em sua evolução espiritual. Sendo assim, não dá para ser imediatista. Espero que vocês tenham gostado do nosso quiz. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado do que a gente abordou no tema, vocês tenham entendido tudo que a gente falou aqui. E agora vamos para a nossa prece de encerramento que a Tati vai fazer. Então vamos unir os nossos pensamentos e falar com o Pai. Falar com esses amigos espirituais que estiveram presentes aqui conosco, direcionando o nosso estudo, direcionando nossas ideias, nos imantando de muito amor, muito carinho e muita paz. Vamos agradecer por tudo aquilo que foi aprendido nessa manhã e vamos pedir para que esses amigos espirituais estejam conosco hoje, agora e sempre. Possamos dar por encerrado o encontro desta manhã e que possamos também estar sempre cada vez mais perto do caminho do bem. E todos fiquem com Deus. Assim seja.